1 João, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 14, a continuação da exposição da epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 14. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar no projetor. Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Amém? Glória a Deus. Vocês que já estão acompanhando conosco, sabem que nós estamos aí nesta série de 1 João, a primeira epístola do apóstolo João. Muito interessante, Tudo que temos visto aqui, nós podemos estar nos analisando profundamente, analisando nosso coração, a nossa mente, analisando também aqueles que nos cercam, analisando as pregações que tem aí fora. Nós podemos estar observando se fazem parte da luz ou das trevas, se são filhos de Deus ou filhos do diabo, como o próprio João disse. Hoje eu acredito que essa pregação vai ser um pouquinho mais calma, não vai ser tão dura para alguns como foi a de domingo passado, Agora estamos aí, o apóstolo do amor voltou ao tema, falando sobre amor. É interessante a gente ver que João, ele vai sempre fazendo isso, ele usa essa forma de argumento, o argumento em forma aspiral. Ele vai lá, fala sobre o argumento e daí vai desenvolvendo a sua ideia. Passa um capítulo, passa 2 capítulos, ele volta no argumento e deixa mais profundo, mais encorpado, a gente pode compreender melhor. Você vai ver que a carta inteira, a epístola inteira, ele vai estar falando sobre os mesmos assuntos. Ele faz sempre esse contraste entre luz e trevas, entre filhos de Deus e filhos do diabo, entre aqueles que amam e aqueles que não amam, entre aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem, entre aqueles que pertencem a Deus e não pertencem a Deus, aqueles que são nascidos de Deus e aqueles que não são nascidos de Deus, aqueles que de fato tiveram um encontro com o Espírito Santo de Deus e aqueles que não tiveram. Hoje ele vai falar um pouco sobre essa questão do amor, mas antes da gente ir propriamente para o texto, vou fazer uma introdução bem rápida aqui, porque são vários versículos nos dias de hoje, eu estava pensando em pregar só 3, porque é muito profundo o texto e é muita coisa para a gente ver, mas Deus nos direcionou a vermos todos esses versículos. Vamos dar uma repassada então nos versículos da semana passada, do versículo 1 ao versículo 6, para que também as pessoas novas que estão aqui, os visitantes, e vocês ativem a memória bíblica de vocês para se lembrar de onde a gente está vindo, para onde a gente está indo, e também as pessoas que estão nos assistindo através do Facebook e posteriormente poderão nos assistir através do YouTube. Amém? Diz assim no versículo 1 então de 1 João capítulo 4: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Domingo então nós entendemos que de fato é nosso dever julgar a pregação, julgar aqueles que pregam, julgar aqueles que se dizem, julgar se é de fato o Espírito de Deus. Nós devemos estar identificando se de fato a pregação procede do Espírito Santo de Deus, o ensino procede, porque de fato aqui a palavra Espírito, amados, não creem em qualquer espírito, está falando sobre um ensino. Não caiam em qualquer conversa, não aceitem qualquer tipo de conversa, não aceitem. Hoje em dia é o que a gente mais vê isso daí, As pessoas vêm com argumentos de como a igreja deve ser, de como o pastor deve ser, de como a gente tem que servir a Deus, ou como devemos servir a Deus como igreja, baseado em qualquer um que faz um videozinho no YouTube. Aí é os teólogos de internet, os teólogos do YouTube. Tem muita coisa boa? Tem muita coisa boa. Por isso João, desde aquela época, já estava nos alertando: examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Por qual motivo? Porque há muitos falsos profetas. Já no versículo 1 você consegue entender
que é para você examinar se é o Espírito Santo ou se são espíritos demoníacos. E examinar o espíritos na verdade, né? Examinar, né? Discernir. Você lembra que a gente comentou até sobre isso daí? Não é você saber o nome do demônio, se é a pombagira, se é o preto velho, se é o tranca-rua, ou se os antigos bíblicos, né? O Baal, Deus Baco. Não é até interessante você saber, né, que Baal era um deus metade peixe, metade homem. Hoje a gente vê a Iemanjá, a gente vê a Ciara, mãe d'água. São os mesmos seres espirituais das trevas que vão mudando de apelidos e vão aí agindo da mesma maneira que agiam lá. O Deus Baco, o Deus do vinho, hoje nós temos o Zé Pilintra, né? Dali é onde surgiu a palavra bacanal também, de Deus Baco. Mas não é esse ponto, é até interessante você saber essas coisas. Você pode usar isso com sabedoria no seu dia a dia, mas esse não é o foco do texto. Discernir o Espírito é saber se o ensino proferido é realmente bíblico, é realmente segundo o Espírito de Cristo, porque há muitos e muitos falsos profetas. Eles adoram massagear o ego das pessoas. Eles adoram falar o que as pessoas gostam de ouvir, porque deles não tem problema nenhum, né? Eles estão ali, e daí esses que massageiam, e eles são carnais, e eles atraem pessoas carnais. Então tá, depois que eles têm um grande grupo que protege eles, aí eles amaldiçoam. Aí você vai ver todo tipo de macaquice mesmo, são verdadeiros palhaços no púlpito, não são pregadores, e eles fazem de tudo para atrair mais pessoas carnais, muitas vezes por causa da questão financeira. Versículo 2 diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Nós entendemos nesse texto que não é você fazer um teste com a pessoa, fala aí, Jesus veio em carne? Jesus veio em carne? Não é uma palavra, o abracadabra, né, que daí a pessoa é salva. Já pensou se fosse só falar uma frase, você é salvo? Mas não, aqui está em foco o ensino gnóstico já no proto-gnosticismo do século I, que vem se tornar com maior força no século II e no século III depois de Cristo, porque eles diziam que Jesus não veio em carne. Daí você vai ver lá no credo apostólico dizendo que Jesus desceu à sepultura, dizendo que Jesus tinha um corpo e morreu, né? Já para combater a heresia do gnosticismo. Hoje a gente não vê mais ninguém falando isso. A matéria é má. Pode ser que até em algum lugar você vai escutar uma baboseira dessa, que a matéria é má, que a nossa carne é má, mas então você pode viver da maneira que você quiser na carne, que o espírito está pronto, né? Distorcem o texto de Jesus falando sobre o cansaço dos apóstolos, que o corpo a carne é fraca, mas o espírito está forte, porque eles estavam dormindo, né? Eles estavam muito cansados, abatidos, e dá ênfase de que você pode pecar, porque o espírito está pronto. Então, se a carne, a matéria é má, Jesus não poderia ter vindo em carne, eles dizem, porque senão Jesus não seria santo. Então eles distorciam que Jesus era só um espírito que andava pela terra, né? E se fosse tocar nele, você não conseguiria, porque era um espírito, né? E isso é uma baboseira. Então o João já está combatendo aqui, Colossenses, você vai ver as cartas de Paulo combatendo o proto-gnosticismo, essas heresias que estão adentrando dentro da igreja. O que acontece aqui que está em foco é a distorção do ensino de Cristo, de quem Cristo é. Então como que você vai identificar que alguém procede de Deus? Aquele que vai pregar o Cristo bíblico, mas não versículos isolados, o Cristo bíblico, como Paulo falou assim: eu expus Cristo crucificado, como crucificado perante os olhos de vocês, como se vocês estivessem naquele dia da crucificação. Expus a doutrina dos apóstolos como se vocês tivessem andado com Jesus e os apóstolos. É dessa maneira. Os espíritos malignos e Satanás, desde o começo, eles vêm distorcer a imagem de Cristo. Eles vêm fazer você acreditar num outro Cristo, que é o que a gente vê aí fora hoje, um Cristo que mais parece um garçom do que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Um Cristo que, se você dá ali um estralar de dedos, ele tem que vir na hora ali, se você falar o abracadabra, que se tudo que você pedir em nome de Jesus, ele é obrigado a fazer, né? Você obriga a Deus a fazer. Você é Deus, ele é o teu serviçal. Não é você que é escravo, como a Bíblia diz, ele que é escravo. Se você falar, ele é obrigado a fazer. Então você vê todo tipo de baboseira, distorcendo os textos bíblicos, sempre para tirar o foco do verdadeiro Cristo. O foco aqui é o verdadeiro Cristo. Versículo 2 ainda, né? Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo: o Espírito que confessa Cristo. Não é só falar, é confessar diariamente o Cristo bíblico, nas suas atitudes, nas suas ações. Tanto que no versículo 3 ele diz assim: mas todo o Espírito que não confessa Jesus
Olha só, ele não vai falar que Jesus veio em carne, ele já tira essa parte. Mas que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O espírito do anticristo, esse que é um adversário de Deus, que um dia ainda vai se levantar, cremos assim através da palavra, né? Ele vai se dizer ser o próprio Deus, vai se colocar acima do povo evangélico no mundo. E o povo evangélico hoje adora política, né? Então quem dirá um homem que vai fazer sinais e maravilhas, né? Milagres, assim como Paulo fala em Tessalonicenses, que ele vem com a ação de Satanás. Então vai ser fácil, né? Enganar o povo. Então o que acontece aqui é exatamente isso, a distorção do texto bíblico, a distorção do Cristo bíblico. E aquele que então mas todo o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Então você pode identificar aí fora de maneira bem simples. Versículo 4 diz assim: filhinhos, tradução correta ali do grego, criancinhas. Um pastor falando com a sua igreja, o apóstolo se coloca de uma maneira amorosa falando com os irmãos. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Deixando claro que é essa ênfase do Espírito Santo. Desde o começo, você identifica aqueles que são Espírito de Deus e aqueles que não pertencem a Deus, que são espíritos malignos. Nós vencemos porque a palavra de Deus diz em Romanos 8 que nós somos mais que vencedores. Aquele que crê em Cristo já passou da morte para a vida. Aquele não há mais ira de Deus sobre aqueles que foram salvos, e Deus não é irresponsável para que perca alguém no meio do caminho, né? Já pensou, Jesus, ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas da minha mão. Mas daí de repente o cara perde a salvação. Jesus é irresponsável? Uma vez salvo, para sempre salvo, e o salvo vai ter as características do Espírito Santo de Deus, vai ter as obras que Jesus fez nessa terra, vai ter a santidade, vai estar crescendo em obra e santidade, assim como os apóstolos, assim como os nossos irmãos e irmãs do passado. Versículo 5 diz assim: eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Eles são carnais, eles vêm do mundo, eles falam as coisas do mundo e eles atraem pessoas do mundo. Eles são carnais, eles vão atrair carnais. As porcas lavadas que voltam à lama, o cão que volta a comer o próprio vômito. Podem colocar um vestido bonito na porca, pode colocar colar de ouro, joias. Se a natureza não mudar, vai voltar para a lama. Se a natureza não mudar, vai voltar para a lama. Então esses homens nunca mudaram, nunca foram transformados, aprenderam o evangelho só para distorcer, enganar a vida das pessoas, e vão atrair aqueles que não só querem as mesmas coisas que eles, mas que vivem as mesmas coisas. Muitas vezes a gente diz assim: mas coitadinho das pessoas, estão sendo enganadas nas igrejas. Coitadinho nada, eles estão indo lá por causa dos seus próprios estômagos, como a palavra de Deus diz. Eles estão indo lá por causa dos seus próprios desejos. Coitadinho nada. Crente não é enganado. A Bíblia diz que, se possível, enganaria até os eleitos. Se possível, porque é impossível. Está entendendo? O cara vai falar: não, mas tem uma coisa errada aí. Não estou gostando dessa ideia. Deixa eu estudar, deixa eu ler, deixa eu orar mais, buscar mais a presença de Deus. Nós não somos carnais, já passamos da morte para a vida. Versículo 6: nós viemos de Deus. Você lembra lá de João capítulo 3? Lá no Evangelho de João, não aqui em 1 João. Versículo 3, que nem anota, nascido do alto, né? Nós somos nascidos do alto, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Veja a diferença. Aquele que conhece a Deus já não é mais o mundo que é atraído pela pregação do Evangelho, é aquele que conhece a Deus, nos ouve. Então vai ser fácil você pregar o Evangelho e ter audiência, porque os salvos vão ouvir o Evangelho. Os que não são salvos, aqueles que não foram salvos, aqueles que não foram eleitos de Deus, não foram escolhidos pelo Senhor, mas rejeitaram a verdade e o amor de Deus, eles vão ouvir esses homens carnais, porque eles também são carnais. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quer reconhecer se o cara que diz que é cristão, que crê em Deus, ele é de fato um cristão? Visita ele, abre a Bíblia e fala da Bíblia com ele. Você vai ver. Anda com ele uma semana que você vai ver se é cristão ou não. Anda com ele diariamente ali, poucos dias, ou talvez até numa conversa, você vai ver que ele é cristão. Você vai ver se ele é guiado pelas suas emoções, que são manipuladas pelos espíritos malignos, ou se ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, apesar de todos os erros e pecados. Está buscando andar em santidade, perdão, amor, caminhando na graça de Cristo. Você vai conseguir identificar facinho. Abre a Bíblia e começa a falar a respeito do Jesus bíblico. Aquele lá que fala bem assim: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas também diz assim: vá e não peques mais.
Aquele que diz assim: não, se vocês crerem em mim, vai sair rios de águas vivas de vocês. Mas ele também diz assim: quanto tempo vou ter que aturar vocês? Aquele que também multiplica os pães, mas depois ele diz, depois que vários discípulos deixam ele diz assim: e vocês não querem ir embora também? Prega o Jesus bíblico, o Jesus lá de Mateus 25, que um dia vai voltar para separar os bodes das ovelhas e enviar aqueles que não são filhos de Deus para o inferno, lugar preparado para os demônios e Satanás. Prega o Jesus bíblico, senta, abre a Bíblia, vamos ver. Aí você vai conseguir identificar quem é quem. Aí você vai conseguir identificar aqueles que são amados por Deus e aqueles que amam verdadeiramente, assim como o Senhor ensinou. Por isso o título dessa palavra é a manifestação do amor de Deus. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa manifestação, sobre o que significa esse Deus, conhecer esse Deus que nunca foi visto, que é invisível, que é Espírito. Hoje nós vamos entender um pouquinho no que consiste, como é a manifestação do amor de Deus. Amém? Vamos ali para o versículo 7, então, parte a parte, você pode acompanhar no projetor, cada parte do versículo. Diz assim a primeira parte: amados, amemo-nos uns aos outros. E mais uma vez ele repete esta frase, amados, nos mostrando que nós somos amados por Deus, fazemos parte da família de Deus. Ele fala dos falsos profetas, alerta sobre esses falsos, alerta sobre esses espíritos enganadores, que ele chama ali, que é a ação do espírito do anticristo, como ele já falou lá no capítulo 2, que o anticristo um dia vai se manifestar, mas que já há muitos anticristos. Há muitos que negam, que vivem negando a cruz de Cristo, mas dizem que são cristãos, pregam, dizem que estão falando sobre a Bíblia, assim como Paulo fala em Gálatas capítulo 1 lá, eles estão pregando outro evangelho que não é o evangelho, mas vocês não são enganados, vocês não vão ser vencidos por eles, porque vocês são amados por Deus, vocês fazem parte da família de Deus. E lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 19, você também pode acompanhar esses versículos cruzados, que a gente vai buscá-los na Bíblia para entender mais sobre o texto a qual nós estamos expondo no dia de hoje. Você pode acompanhar no projetor. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 19. Mantenha sua Bíblia aberta aí em 1 João capítulo 4, versículo 7, que daí a gente vai seguindo ponto a ponto, e você pode identificar se eu não estou enganando vocês aí, falando algum texto que não está aí, Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e membros da família de Deus. Meu Deus, que loucura isso aqui, Antes Deus tinha um povo, uma nação, que era a nação de Israel, mas a nação de Israel sempre foi para ser luz para as nações, e o que os judeus faziam era exatamente ao contrário, amaldiçoavam os outros, inventaram um monte de baboseira, que se o cara não fosse circuncidado, não entraria no reino do céu, Começaram a colocar os mandamentos acima do Deus Salvador, a lei, que era uma lei para um povo, para uma nação, e tinha um significado. Começaram a falar, não, se um judeu quer circuncidado ir para o inferno, Deus ele reconstrói o prepúcio desse judeu, porque ninguém circuncidado vai entrar no inferno. Mas agora, aqueles que são realmente os filhos de Deus, da família de Deus, os judeus, aqueles que foram salvos, aqueles que de fato creram em Jesus, lá desde Abraão, Isaac e Jacó, os nossos irmãos e irmãs do passado, agora nós, que somos gentios, todos os outros povos do mundo, que recebemos a Cristo, que fomos resgatados por Cristo, nós fazemos parte dessa família. E Paulo vai falar ainda mais no livro de Romanos, que eles são os galhos verdadeiros e nós somos enxertos na figueira verdadeira. Como se ele dá o exemplo que nós somos ramos de figueira brava, e daí então nós somos enxertados, mas a grande verdade é que é impossível, isso não existe, um ramo de uma figueira brava ser enxertado numa figueira boa, isso não existe. Se você estudar um pouco lá em Jerusalém, ninguém faz isso, mas Deus que faz o impossível, que salva aqueles que Ele quer, Ele fez isso. Por isso hoje nós fazemos parte da família de Deus, e por isso João pode chamar a igreja a qual ele está escrevendo, e sendo esta carta, uma epístola circular, a qual até hoje estamos estudando, você pode crer no Senhor Jesus Cristo e crer nessas palavras. Você é amado por Deus e é membro da família do Senhor. Mas ele dá um mandamento logo em seguida, que ele já vem falando desde o começo da carta, que é um mandamento antigo,
mas que também é um mandamento novo, porque já existia esse mandamento de amar o próximo, de amar os outros como a si mesmo, de amar uns aos outros assim como Deus amou, mas Jesus Cristo veio e ampliou esse mandamento, mostrou o verdadeiro significado desse mandamento, porque não é mais amar o próximo como nós nos amamos. Porque daí tem gente que fala assim: não, veja bem, para mim amar o próximo, primeiro eu tenho que me amar. Primeiro eu tenho que querer o meu bem, então agora eu quero o bem para o meu próximo. Mas Jesus, tu vê que ele não fez assim, e por isso ele dá a ordem: amem como eu os amei. Como Jesus nos amou? Entregando a sua vida por nós. Qual que é o limite do amor? Tem muita gente que diz: o meu erro foi amar demais. Não existe isso daí. O amor é uma coisa que nós sempre vamos ficar devendo, porque nunca vamos chegar a alcançar a plenitude do amor que Deus nos amou. Hoje nós vamos entender mais sobre isso. Jesus nos amou até a morte. O limite do amor é até a morte. Então, se vocês estão vivos, acredito que sim, né? Nenhum de nós amou demais até hoje. Amados, amemos uns aos outros, é um mandamento do Senhor. Mas o que se espera então de alguém que é amado por Deus? O que se espera de alguém que tem o amor de Deus, que é preenchido, o seu coração, a sua mente é preenchido, o seu ser é preenchido pelo amor de Deus? O que se espera dessa pessoa? Parte 2 do versículo 7 diz assim: pois o amor procede de Deus, a fonte do amor é Deus, e Ele dita as regras. Olha só que interessante, é muito interessante isso, né? O amor procede de Deus, então o amor não pode ser manipulado pelas minhas emoções ou pelos meus desejos. Mas eu acho que Deus é assim, mas eu acho que o amor é assim, mas eu acho que deveria ser assim, mas eu amo da minha maneira. Não, o amor é divino, o amor é incondicional, o amor foi ensinado e mostrado por Deus, o amor procede de Deus e é da maneira que Ele quer. Não existe outra forma de amor se não for aquela que a Bíblia ensina. Não existe outra forma de amor se não for aquela que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Amém? Amém ou não? Amém. João capítulo 15, versículo 10 diz assim. João capítulo 15, versículo 10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Olha só que interessante isso. Nós somos amados, temos um mandamento para amar, sabemos que somos preenchidos pelo amor de Deus. Então qual é a consequência disso? Amarmos uns aos outros, obedecermos esse mandamento. Mas veja, o verdadeiro cristão não precisa se esforçar para amar as pessoas. Às vezes a gente pensa: mas é difícil amar os irmãos. É difícil suportar amar, não? Às vezes é difícil suportar uns aos outros, porque a Bíblia diz: suportem-se uns aos outros. Então às vezes vai ser difícil suportar, amar não. Sabe por quê? Porque o amor é incondicional. O amor agape, né? O amor incondicional. Não tem condições nenhuma para mim amar as pessoas que me cercam. Eu não imponho a elas condições. Eu só te amo se você for assim. Eu só te amo se você mudar. Eu só te amo se você me fizer tal coisa. Eu só te amo. Não, o amor é incondicional. Quando Deus nos amou, e nós lemos o texto, já vamos chegar lá, que Deus nos amou primeiro. Jesus Cristo é a manifestação do amor de Deus na cruz do Calvário, a qual nós nem ainda estávamos vivos. E Deus, que está na eternidade, está fora do tempo, da cronologia, porque Ele é o Criador de toda a matéria e tudo que existe, e também do tempo, começo, meio e fim, passado, presente e futuro. Ele já tinha um plano na eternidade, e Ele já amava aqueles que Ele bem assim quis. Olha só que interessante isso. O amor procede de Deus, e aqueles que amam a Deus obedecem aos seus mandamentos, não porque tem um mandamento escrito: amem-se uns aos outros, mas porque são preenchidos da plenitude do amor de Deus, de tal maneira que transborda o amor de Deus na minha vida e respinga, inunda e encharca aqueles que estão ao meu redor. Mas o amor segundo Deus, não segundo a nossa vontade, não segundo os nossos critérios, não segundo os meus desejos, não segundo a forma que eu acho, o amor segundo Deus. A terceira parte do versículo diz assim: aquele que ama é nascido de Deus. E olha só que interessante, lá no versículo 29 do capítulo 2 desta mesma epístola de 1 João, ele diz assim: se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Agora ele torna esse tema dizendo que aqueles que amam são também nascidos de Deus.
Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, ressuscita para a nossa justificação, somos justos perante Deus. Nós sabemos que Ele é o único justo, que é o único que pode perdoar os nossos pecados, que é o único mediador entre Deus e os homens. Então, sabendo que Ele é justo, seja você também justo, porque se você for justo, você realmente é salvo, perdoado dos teus pecados, você foi justificado na cruz do Calvário, lá há 2000 anos atrás. Então, de fato, você é nascido de Deus. Não é um esforço meu, eu me esforço para ser nascido de Deus, eu me esforço para ser alguém que nasceu do alto, alguém que está ali se esforçando para crer em Deus. Não, é algo que Deus faz, é um chamado de Deus, é a forma de Deus, é Deus que nos amou primeiro, é Ele que vem ao nosso encontro, Ele que vem ao nosso resgate. Então aqueles que amam verdadeiramente e aqueles que são justificados, porque o cristão ele vive em duas naturezas aqui nessa terra, a qual a teologia chama de já, mas ainda não. Nós somos os filhos de Deus, mas ainda não estamos completos, porque falta glorificação. Mas a salvação é em 3 estágios, sempre falo para vocês, não é certo? Aqueles que Cristo perdoou na cruz do Calvário, Deus ressuscita Cristo com seu poder, aceitando o sacrifício dele em favor de nós. Então o nosso pecado é imputado a Ele, a justiça dele é imputada a nós, nós somos justos. A Bíblia diz: vocês foram salvos, somos justos perante Deus. Mas a Bíblia diz também: vocês estão sendo salvos, porque agora nós estamos sendo santificados. O que significa ser tornados santos? E a Bíblia também diz: vocês serão salvos, que é a glorificação. Um dia seremos glorificados. Então sim, mesmo nós tendo pecado, mesmo nós tendo várias falhas, nós estamos sendo transformados, santificados de glória em glória, pelo poder santificador do Espírito Santo, através da palavra de Deus, assim como diz lá em João 17:17. Mas nós já somos justos perante Deus. Então se pode praticar justiça. O descrente não pode praticar justiça porque ele ainda é escravo do pecado. Ele não foi justificado por Cristo, então ele é escravo do pecado. Não é isso que tem na logo do nosso ministério? Lá em Romanos 6, versículo 22, vocês eram escravos do pecado, agora passaram a ser escravos de Deus. Não é isso também que diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22, que aqueles que foram chamados sendo escravos agora, sendo livres agora são escravos de Cristo? Não é isso que o apóstolo Paulo fala de si mesmo? Eu, Paulo, escravo de Cristo. Não é isso que Tiago, irmão de Jesus, fala? Quando ele começa a sua carta, ele não diz assim, eu, Tiago, irmão do Senhor. Não, ele diz assim, escravo de Cristo. Como é que Judas começa a sua carta? Eu, Judas, escravo de Cristo. Depois do ministério, chamado para ser apóstolo, chamado para ser o que Deus me enviou a ser. Então, se esses grandes homens que tiveram cargos na igreja de Cristo e dons específicos para eles, os apóstolos, como é que nós vamos se colocar acima de qualquer maneira do chamado que Deus deu a eles, se nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos? Então é óbvio, você vai conseguir entender. Aqueles que amam são nascidos de Deus, nasceram de novo, nasceram do alto, foram justificados na cruz do Calvário. Então aqueles que praticam a justiça são nascidos de Deus, e aquele que ama porque é amado por Deus e transborda esse amor. Isso significa que você é nascido de novo, nascido de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim, 2 Coríntios 5, 17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou como os evangélicos gostam muito de falar, você é nova criatura. Mas não é indivíduo, não é você é nova criatura, não, é nova criação, faz parte da nova criação de Deus. Sim, nova criação de Deus, porque um dia Deus criou Adão e Eva, e eles pecaram, e nós nascemos pecadores porque Adão é o cabeça da nossa raça, nós herdamos o pecado dele, e por isso somos pecadores, nascemos já pecadores e consumamos o pecado. Mas Jesus Cristo, quando Ele vem, Ele salva aqueles que o Pai lhe deste na cruz do Calvário, tanto os do passado que acreditavam no Messias que ia vir, quanto os do futuro, nós que cremos no Messias que já veio, no Cristo que já veio. A salvação sempre foi em Cristo Jesus, sempre foi em Cristo Jesus.
Agora então fazemos parte dessa nova criação de Deus e podemos experimentar coisas novas, a qual antes nós não conseguíamos entender, não conseguíamos identificar, porque quem é carnal não discerne, não consegue discernir as coisas do Espírito, não consegue entender. Então vai seguir os falsos mestres, os falsos líderes, os falsos profetas para saciar os desejos carnais do seu coração. Mas aquele que é nascido de Deus faz parte dessa nova criação de Deus, e o amor é a prova da verdadeira espiritualidade. Olha só que interessante, não é só o conhecimento, não é somente você saber um monte de versículo bíblico, não é somente você conhecer a Bíblia de trás para frente. Não se esqueça que Satanás, quando veio falar com Jesus, ele citou a Bíblia, né? Ele jogou a Bíblia contra Jesus, distorcendo sempre um versículo, querendo pegar sempre num ponto fraco do que a pessoa está passando, né? Não é assim que os falsos, os filhos de Satanás fazem até hoje? Ó, você está com fome aí, ó. Você não é filho de Deus? Decreta em nome de Jesus que as coisas têm que acontecer, não é isso? Para tu afrontar a Deus em coisas que nem tem na Bíblia. Não é assim que eles fazem até hoje? Distorcendo a palavra de Deus. Mas quando você estuda a Bíblia, regado do amor de Deus, do poder do Espírito Santo, você não vai mais pegar versículo bíblico para jogar contra outro texto bíblico, ou para jogar, né, ou humilhar o irmão. Não, o amor é a prova da verdadeira espiritualidade, do novo nascimento. Sem amor não há conversão. Sem amor não há conversão. Viu? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que ama como Deus amou, que está disposto a morrer pelos seus irmãos, mas primeiro está disposto a viver, né? Porque é fácil dizer que morreria pelos irmãos, mas não vive pelos irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25 diz assim. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. Você pode acompanhar no projetor. Mas o fruto do Espírito é falar em línguas, pular, saracotear, virar no chão, gritaria. É isso que o texto está falando? Mas o fruto do Espírito é profetizar, curar enfermos, é expulsar demônios, é isso que o texto está falando? Como que é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito, que é como uma laranja que tem os seus gomos, ele é amor, e ele se divide em alguns gomos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Alguém que anda no Espírito, que ora no Espírito, que vive uma vida no Espírito, não fica de gritaria, não fica que nem a gente vê em muitos lugares girando que nem louco, né? A gente vê na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, na Macumba, a gente vê essas coisas aí, e existe muito, tem placa de igreja, mas é macumba, mas é o Espiritismo. Está aqui alguém que é cheio do Espírito Santo, tem controle próprio, domínio próprio. Ah não, eu estou cheio do Espírito Santo que eu não consigo me conter. Não é o Espírito Santo. Domínio próprio. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, é embriaguez, que a Bíblia condena. Mas encham-se do Espírito Santo. Olha só, que os dois mandamentos. Não se embriaguem porque vai levar à libertinagem, não vai ter controle. Mas encham-se do Espírito Santo, domínio próprio. Os que pertencem a Cristo não é aqueles que vão crucificar a carne, crucificarão a carne no futuro, não, já crucificaram. Estão crucificados com Cristo já, e vivem essa vida buscando santidade. Quando peca, sofre. A prova de alguém que é cheio do Espírito Santo é amor. A prova de alguém que nasceu de novo, que é um verdadeiro espiritual, é amor. O amor segundo a Bíblia. Não o amor que passa a mão na cabeça e deixa a pessoa viver de qualquer maneira. Isso não é amor. Isso não é amor. Não chega nem a ser perto de gostar, né? Porque é óbvio que você não deixaria alguém se matar na tua frente. Então como que você crê na Bíblia e a Bíblia diz que é pecado, e você vive do lado da pessoa sem alertar ela que ela está indo para o inferno? Você não ama? Como é que você ama? Você vive do lado de pessoas e você sabe que as práticas delas estão levando elas para o inferno, e você ama tanto as pessoas que você fica quieto. Vai para o inferno mesmo, aí, ó, fica me incomodando no serviço. A prova da verdadeira espiritualidade é alguém que ama verdadeiramente, alguém que é cheio do Espírito Santo, que tem fruto do Espírito, é aqueles que amam verdadeiramente. Fácil de entender ou não? E não só isso, o texto diz ainda na quarta parte, a terceira parte: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí explode a cabeça da gente, né?
Como assim? Deus está na eternidade, Ele é um ser todo-poderoso que sempre existiu, não tem começo, sempre existiu. Eu não entendo, eu não consigo compreender, eu não consigo entender o meu raciocínio, o meu cérebro não alcança essa altura, mas a Bíblia diz: e conhece a Deus. Aqueles que são nascidos de Deus, que amam, que obedecem aos seus mandamentos, que são amados por Deus, eles conhecem a Deus, nós conhecemos a Deus. Mas em que nível, de que maneira, como que isso acontece? Como que pode ser um Deus invisível, Deus que é Espírito, eu conheço Ele? Como que a Bíblia então descreve que eu posso conhecer a Deus e que eu conheço a Deus? 1 João capítulo 2, versículo 3, versículo 4, nessa mesma epístola, talvez se você virar a página você consegue ler comigo aí. 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4, não lá no Evangelho de João, né? Lá em 1 João, diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Vai fazer uma visita para os evangélicos. Vamos fazer uma visita uns para os outros aí, vamos abrir a Bíblia, vamos falar da Bíblia junto. E aí? Mas é assim que você está buscando viver? É assim que tu tem se esforçado para viver? As pessoas do teu trabalho podem falar a mesma coisa? Os teus vizinhos podem falar a mesma coisa? Hein? A tua família pode falar a mesma coisa? Sabemos que conhecemos. Como é que a gente sabe que conhece a Deus? Que tivemos um encontro com Deus, que Deus veio até o nosso coração na presença do Espírito Santo, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, sim, eu sou crente, sim, eu sou cristão. Você acredita em Deus? Acredito, eu acredito muito em Deus, eu sou uma pessoa de muita fé. E aí você congrega? Você é membro de uma igreja? Você é membro do corpo de Cristo, como a Bíblia diz, né? Que deve ser as igrejas da região da Galácia, né? Paulo envia as cartas, várias igrejas de uma mesma região, mas que congregavam naqueles mesmos lugares. Você vai ver no Novo Testamento inteiro, ao menos que você arrancar fora. Menos que você arrancar fora. E aí, você busca obedecer os mandamentos do Senhor? Fala aí para mim, quais são os mandamentos? O que é ordem de culto? O que é batismo? Como é que eu devo me reunir como igreja? Como que deve ser um pastor? Como deve ser minha conduta diária? Como deve ser a maneira de eu agir diariamente? Abre a Bíblia e me mostra aí os mandamentos do Senhor. E daí eu quero caminhar contigo e ver você. Eu quero aprender contigo como obedecer a Deus. Aí, não, eu digo que conheço, eu digo que creio, eu digo que sou de Deus, sim, eu sou uma pessoa de muita fé, eu só não tenho ido muito na igreja. Não sabe nem que não é ir na igreja, se reunir como igreja. Ninguém vai na igreja porque a igreja não é um lugar. A igreja são pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, se reúnem num lugar, tem compromisso, comunhão umas com as outras. E assim cada instituição que é uma igreja de Cristo, de fato, representa o corpo de Cristo. É isso que a Bíblia diz. João capítulo 17, versículo 3 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A Bíblia diz que aqueles que amam verdadeiramente, que são nascidos de Deus, que são amados por Deus, são esses que obedecem, esses que conhecem a Deus. Quer saber se a pessoa conhece a Deus? Vê se ela obedece. Porque é impossível alguém que foi cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que teve um impacto com a palavra de Deus, que o Espírito Santo adentrou nas entranhas do seu corpo e vivificou essa pessoa não obedece a Deus e vive uma vida de qualquer maneira. Não acredito, não consigo. Não, a Bíblia não diz isso. Não, mas Deus conhece o meu coração. E você não tem medo então? Porque se eu, que não conheço o coração de vocês, às vezes vejo algumas coisas em mim e em vocês que eu penso, meu Deus do céu, não dá para... Olha, se o cara faz isso daí todo dia, o cara não é cristão. Às vezes eu me apavoro tanto com as coisas que eu faço e penso, meu Deus, Pai, me salva de mim mesmo, que a minha maior luta é contra a minha mente. Então, se eu que não conheço o coração de vocês, já podemos observar algumas falhas, alguns pecados, então pensa Deus, por causa de dizer assim, não, mas Deus me ama nada, você não obedece os mandamentos dele, você não é amado, você não é filho de Deus. Aqueles que conhecem a Deus são aqueles que obedecem os seus mandamentos. A verdadeira vida eterna nós já podemos experimentar aqui nessa terra, o poder, a manifestação do reino que virá e que já está aqui a cada dia crescendo. A vida eterna é conhecer a Deus e Jesus Cristo. Nunca ouviu falar? O Cristo bíblico não é essa invenção desse Deus frajuto, emocional. Eu sou ateu para a maioria desse Deus, da maioria desses deuses, porque geralmente cada ministério tem um Deus diferente, aqueles que são só instituição, não são igreja. Se tu vai numa igreja de verdade, é o mesmo Cristo. Se tu vai lá na China, numa igreja, é o mesmo Cristo. Mas tem lugar aí que distorce tanto a palavra que eu sou ateu para o que eles acreditam. Sou ateu para o que eles acreditam.
Não, os verdadeiros são aqueles que obedecem. Sofrem quando pecam. Os verdadeiros são aqueles que amam, que se doam, não de qualquer medida, porque a Bíblia também diz: não jogue pérolas aos porcos, não dê o que é sagrado aos cães. Aí é alguém que tem discernimento bíblico, que foi preenchido do amor de Deus. A vida eterna é conhecer a Deus de Jesus Cristo. Versículo 8 diz assim a primeira parte, sigam comigo aí, prestem atenção. Quem não ama não conhece a Deus, ponto final. Se não tem o amor, não é nascido de novo. Se não ama, não tem as características de um crente. Ah não, mas é que, sabe, né, tem minhas falhas. Não, se não ama, não conhece a Deus, ponto final, não nasceu de novo. Ah não, mas eu tenho minha dificuldade aqui, eu estou sendo aperfeiçoado. Aí é outra coisa, né? Mas você vê as características de alguém que ama nessa pessoa, quer ensinar a Bíblia, quer andar com os irmãos, quer viver junto assim como Cristo ensinou, quer obedecer os mandamentos, quer aprender. Não, ô irmão, vem aí e me critica, eu preciso ser criticado, eu preciso ouvir o que eu preciso mudar. Mas vem aqui com a Bíblia na mão, eu quero saber o que Deus quer da minha vida, eu quero saber se eu sou nascido de novo, eu preciso saber, eu quero. Eu estou sendo aperfeiçoado, estou começando agora, estou conhecendo. Mas alguém que se esforça diariamente por obedecer ao Senhor. Quem não ama, não conhece a Deus, ponto final. 1 João capítulo 3, versículo 14 diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem não ama os seus irmãos, e aí a gente vê que a maioria das pessoas hoje em dia diz que crê, mas não ama, não consegue se reunir no mesmo lugar, na mesma congregação, tem que ficar pulando de uma para outra. Não, porque eu não gostei do que o pastor falou. Não, porque eu não gostei dos parentes. Não, porque eu não gostei da roupa. Não chamei aqui para você gostar de nada, nem te chamei aqui para falar a verdade. Você acha que o culto é feito para você? Quem não consegue suportar as pessoas que estão ao seu redor, quem não consegue demonstrar o amor vivendo uma vida junto, não consegue. Não gostei, lá não me deram paz do Senhor. Mas, pelo amor de Deus, que amor é esse? Que amor é esse que não consegue se reunir, que não consegue ficar junto, que não consegue ter koinonia, que é comunhão, intimidade com os irmãos? Eu pertenço a esse ministério que Deus colocou nessa terra. Eu pertenço aqui, não importa o que aconteça. Se nós andarmos dentro da palavra de Deus, por mais que temos defeitos e pecados, é aqui. Nós vamos discutir, irmãos. Nós não somos perfeitos, vai ter coisa errada. Se você vem nesse ministério achando que não vai ter coisa errada, eu já te convido a não vir mais, porque nós somos pecadores imperfeitos. Mas quer ouvir a palavra, quer aprender o Evangelho, aí fica conosco, vamos caminhar junto, vamos perdoar, amar uns aos outros, vamos se repreender uns aos outros quando for necessário, vamos ali falar de maneira mais áspera quando for necessário, vamos falar de maneira mais dura quando for necessário, e vamos abraçar quando precisa abraçar, vamos chorar junto quando precisa chorar, vamos sair correndo se for preciso sair correndo, mas vamos junto. Deus nos chamou para viver a igreja. Fique pulando. Até vi uma imagem esses dias, né? O fenômeno das árvores que caminham. As árvores que caminham, elas ficam de um lugar para o outro e nunca dão frutos. É um fenômeno dentro da igreja, de pessoas que ficam pulando de um lado para o outro e nunca tem ministério nenhum, nunca servem em lugar nenhum, nunca obedecem a Deus, não são submissos, né? Não precisa ter pastor. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que Jesus colocou apóstolos, profetas, pastores e mestres, evangelistas, pastores e mestres. Não, eu não preciso. Eu encontrei outro caminho para servir a Deus. Não é o caminho que Cristo ensinou. É eu e Deus. Eu tenho uma intimidade com Deus. Ninguém precisa se meter. Você fez uma nova cruz para você, um novo caminho para a salvação. Você é o mediador entre Deus e você. É o teu esforço. Não precisa ser como Cristo ensinou. Cristo viveu 3 anos com os caras, dia e noite. Não, 2 horas por semana é muito difícil, meu Deus do céu. Como é que eu vou amar 2 horas por semana, os irmãos? Né? Como é que eu vou conseguir se reunir 2 horas por semana, ou por dia? 2 horas por dia. Porque a igreja em Atos dos Apóstolos se reunia todo dia. Todo dia eles estavam juntos, orando, ceando, em comunhão, perseverando na doutrina dos apóstolos. Pode ler Atos 2, como é que começou a igreja. É essa igreja que nós temos que ser. Era todo dia eles estavam juntos. Pô, eu amo tanto vocês que não dá para ficar todo dia junto com vocês, alguns minutos. Agora eu vou ligar, ver como o irmão está. Eu amo tanto vocês, mas eu quero distância. Não ama. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, quem é indiferente com os irmãos, quem não se importa com os irmãos, não se doa para os irmãos, permanece na morte, nunca nasceu de novo. Nós somos membros do corpo de Cristo. O membro existe para servir o corpo e não servir a si mesmo. Tenho falado sempre isso aqui.
Você não foi chamado para ser servido. Você não foi chamado para as pessoas servir, não, você foi chamado para servir. Cada um de nós foi chamado para servir. Os membros só existem para servir o corpo, não para servir a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 3, diz assim, texto muito conhecido por vocês que são grandes conhecedores da palavra de Deus. Amém? 1 Coríntios 13, 1 ao 3 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Paulo não fala a língua dos anjos, ele fala ainda que eu falasse todas as línguas existentes no planeta, a língua dos homens e até as línguas celestiais. Ele não diz que fala, não vem com essa por cima de mim não. Se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Simples assim. Não importa os seus grandes feitos, não importa se você dá cesta básica, não importa se você é o bom samaritano, o cidadão honorário, se não for com amor, não importa nem que se você dê o seu corpo para ser queimado. E é fácil entender isso porque nos primeiros séculos tinha gente que desejava o martírio. Não, eu quero ser martirizado, quero morrer por causa de Cristo. A igreja nunca quis ser torturada, mas se fosse preciso, até a morte. Se for preciso, até a morte. Mas tinha gente que achava bonito, não, eu quero ser martirizado por Cristo, eu quero morrer por causa de Cristo. É fácil, né? Morrer por Cristo é fácil. É muito fácil morrer por Cristo. Está ali alguns minutos, pá. Mas eu quero ver viver, quero ver a vida. Viver que é difícil, morrer é fácil. Morrer é fácil, meu irmão. Quero ver viver por Cristo. Então não importa se você faz um monte de coisa, muitas obras. O que importa é se elas são feitas com amor. Aí faz sentido. Senão não vale nada. Mas eu digo que amo. Mas eu digo que creio. Mas eu digo que eu tenho minha conexão com Deus. Papo furado. Quero ver a vida. Quero ver o fruto do Espírito. Quero ver ali coerência com a palavra de Deus. Tenho falado aqui com os irmãos. Vamos chegar uns com os outros quando for para falar alguma coisa aqui, ó, com a Bíblia na mão. Aqui, ó, palavra de Deus. Nós somos guiados, tem uma instrução para seguir, não é de qualquer maneira. Lá no versículo 13 de 1 Coríntios 13 diz assim: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Não é que a fé e a esperança não são coisas boas, não são importantes, mas é porque Deus nos amou que nos deu o dom da fé. É porque Deus nos amou que nós temos o Espírito Santo de Deus e podemos perseverar, podemos ter essa esperança que não morre, podemos ter essa esperança da vinda, do resgate de Cristo um dia, até chegar, ou a gente morrer e ir até Ele, ou Ele vir até nós se ainda estivermos vivos. O amor é mais importante porque Deus amou o mundo e é por conta disso que Ele derramou o Seu Filho até a última gota de sangue e Deus se agradou em morrê-lo, por amor a nós. O plano de Deus perfeito. A parte 2 ainda do mesmo versículo ali, do versículo 8 diz assim: porque Deus é amor. Então olha só, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, simples assim. Mas o amor não é Deus. Tem gente que confunde assim, né? Não, porque Deus é amor. Eu não acredito que o Deus do Velho Testamento mandava matar. Eu não acredito que Deus castiga. Eu não acredito que Deus é o Deus de ira, um Deus que odeia o pecado. Não, Deus ama todo mundo, porque Deus é amor. Não, Deus é amor. O amor não é Deus. Tem gente que fala ao contrário, né? Idolatra o amor, adora o amor, e daí faz de maneira descontrolada, guiado pelas emoções. Deus não é guiado por emoções. Deus não se guia pelas emoções, por isso Ele é completamente amor, mas Ele é também completamente ira, Ele é completamente justiça, Ele é completamente fogo destruidor, a palavra dele diz. Ele é completo, Ele não é guiado por... Eu não sou amor, eu amo. Eu não sou justiça, eu leio a Bíblia e aplico justiça bíblica. Eu me iro, mas eu sou guiado pelas minhas emoções. Por isso a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Não é ficar nervoso, é alguém que se ira por causa do pecado, por causa da injustiça do mundo. Tem gente que distorce esse texto, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então você pode ficar irado contra o teu irmão, ficar nervoso contra o teu irmão, mas não peque, que não se ponha o sol
antes que você perdoe o teu irmão, antes que você se acerte com o teu irmão. Não, está falando, pega o texto inteiro. Irai-vos, mas não pequeis, é você ter uma ira santa, você está indignado com o pecado do mundo, com a podridão do mundo e até em você mesmo. Você está irado, calma aí. Mas não vai ficar louco se matar, né? Não vai virar um revolucionário, um ativista religioso. Tem gente que virou um ativista religioso, não um cristão que faz parte da igreja de Cristo, que é membro do corpo de Cristo, mas é um ativista religioso. Então tá louco, meu Deus do céu. Ele vai lutar pelos ministérios e pelas placas. Não, porque eu sou da placa tal, você é da placa tal, e não vai ter comunhão, porque nós não somos da mesma placa. A igreja de Cristo não é de mais ninguém. Se você pertence a Cristo, você vai ter irmão em vários ministérios. Por isso nós terminamos a oração sempre orando também para os outros ministérios e outros pastores. Porque nós sabemos que existem irmãos lá fora, a quais até nós conhecemos. Deus é amor. Deus é a fonte do amor, mas o amor não é Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 diz assim. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. Aprendam aqui a amar com Deus. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Veja só a palavra de ânimo que vem aí pela frente. Que eles dirigi como a filhos. Uma palavra de ânimo para filho, não para descrente, para filho, para quem é amado por Deus. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que ele aceita como filho, ou a palavra original, açoita aquele que ele tem como filho. No grego, a tradução correta, original, é açoita aquele que ele tem como filho. Sim, é óbvio, aquele que ama verdadeiramente vai corrigir, vai repreender, vai castigar. Tem muita gente que acha que Deus não pode, mas você pode com o teu filho. Você pode. Você é Deus sobre a vida do teu filho. Você escolhe o nome do cara, a roupa do cara, o colégio do cara, a comida que ele come. Deus não pode para você, né? Não, Deus que não pode. Deus deu o livre-arbítrio, você pode fazer o que quiser. Nem existe livre-arbítrio na Bíblia. Nem existe. Como que alguém pode ter o livre-arbítrio? Eu posso arbitrar sobre a minha vida. Então eu vou viver uma vida de podridão. No final, lá no julgamento, Deus vai falar assim: não, você viveu a vida aí, ó, você vai para o inferno. Não, tem o livre-arbítrio, quero ir para o céu. E Deus, como fez a lei do livre-arbítrio, segundo alguns aí fora, né, Deus não pode quebrar essa lei. Então você chega lá no dia do julgamento e diz: não, quero ir para o céu. Não vou poder mandar para o inferno. Fiz uma lei que eu não posso quebrar. Não existe livre-arbítrio, não existe isso daí. Deus é amor, e aquele que ele ama, olha só, ele disciplina quem ama e castiga aquele que ele aceita como filho, açoita que ele tem como filho. Isso é amor. Não aceitar de qualquer maneira, de qualquer forma. Isso é amor verdadeiro. Um Deus que se fez carne e morreu por mim e por você sem precisar nada de nós. Amor incondicional, a demonstração do amor de Deus, da graça de Deus. Mas agora é para viver como Ele quer, não para viver da tua maneira. A maioria, o ativista religioso vai falar assim: mas Jesus não apedrejou a mulher adúltera. É até interessante nesse texto porque não trazem o cara, né? O cara ninguém traz para ser apedrejado, mas trouxeram a mulher. E Jesus falou: quem tiver pecado, que tira a primeira pedra. E até aí eles gostam da história, né? Mas Jesus olha para ela e fala assim: vá e não peques mais. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Mas é daqui para frente, agora é outra história. Aqui você teve um encontro comigo. Mostrei o amor, né? Te amei como ninguém te amou. Agora vai e não peques mais. Tenha uma vida coerente com o amor que Cristo demonstrou para ti. Tenha uma vida coerente. Porque sim, Ele não vai te mandar para o inferno se você errar. Você tem perdão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas Ele vai te açoitar. Ele vai te castigar. Ele vai te espremer. Ele vai te humilhar. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus. Não, Deus não humilha ninguém. Deus não faz ninguém sofrer. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus. Essa é muito baita, né? Essa daqui dá para citar todo dia, eu acho. Dá para conversar sobre a conversão de Paulo todo dia, né? De todos os apóstolos, mas Paulo foi uma mais impactante, né? Puf, glória de Deus. Jesus vem falar, cai no chão já, todo arrebentado, cego. Não, Jesus, ele é um cavalheiro, ele pede licença, ele vai bater na porta do coração. Não, vem grande glória e poder. Pum, já era, caiu. Ficou cego por 3 dias sem comer e sem beber. Ele é Deus soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não tem maior prova do amor desse. Aí ele fala para Ananias, que nós estávamos conversando ontem, né? Vai lá, impõe as mãos sobre Saulo. Ele vai, cura ele da cegueira, batiza ele. Que eu vou mostrar o quê? Como ele vai enriquecer, porque eu sou dono do ouro da prata. Como ele vai ser abençoado, porque mal nenhum vai chegar até a tenda dele.
Como ele vai ser um homem que não vai ter defeito, não vai ter dores, não vai ter doenças. Não, eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Isso é amor, meu irmão. Cristo Jesus te resgatou, te amou de tal maneira que agora você vive numa terra que vai te odiar, porque você é amado por Deus, e o mundo não te conhece porque não conheceu a Deus, mas aqueles que conhecem a Deus amam, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Não tem, pode correr para qualquer lado, pode tentar fugir, pode falar o que você quiser. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 3 diz assim: olha só que interessante isso daí. Paulo está tratando sobre os alimentos sacrificados aos ídolos, que já desde aquela época achavam, a macumba, você não pode pegar, porque é a macumba, meu Deus do céu, vai pegar a macumba. Você é crente, passou da morte para a vida. Você passou da morte para a vida. Você já não tem mais maldição, não tem mais macumba que pegue no crente, mal olhado, olho gordo, todas essas coisas aí que inventam aí fora. Tem que vir fazer a campanha para a vassoura que vare o mal de dentro de casa. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 3 já tinha esses debates naquela época, a respeito de como nós deveríamos agir sobre tudo isso daí. Paulo dá um ponto interessante quando você vai querer debater com o irmão, falar com o irmão que não acredita na mesma coisa. Tem um ponto específico aí, que você tem que ter conhecimento para falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 3, diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Ele. Pegaram a ideia? Existem duas palavrinhas que é teologia e teologismo. Eu vou ler, depois eu vou explicar. Teologismo é esse daqui, ó. O conhecimento traz orgulho. Teologia, mas o amor edifica. Teologismo é aquele que vai debater na internet, aquele que, não, eu quero te ensinar, eu te amo, eu quero ensinar a Bíblia, mas vai ali com todas as forças, vai ali, fazem páginas na internet de debates. Até esses dias aconteceu isso, eu e minha esposa vimos um pastor aí que pegaram só uma pregação de mais de 1 hora, pegaram 1 minuto, tiraram do contexto e o Brasil inteiro estava chamando o cara de herege. Eu assisti a pregação e falei, não, mas é isso mesmo? É a Bíblia? Fui lá, vi uma página postando ali que eu tinha no meu Face lá, e eu falei, viu, comentei lá, tá aqui o vídeo inteiro, poste o vídeo inteiro, faz a postagem do vídeo inteiro, seja coerente. Porque eles estavam dizendo, não, nós somos imparciais, só estamos postando aqui para denunciar o falso profeta, não sei o quê. Não postam. Teologismo, quer se vangloriar, ter orgulho do conhecimento, sabe citar vários versículos bíblicos, mas não para trazer a vida, não para trazer a Cristo, mas para humilhar as pessoas, para se vangloriar com as pessoas, não para trazer salvação, não para trazer o amor de Deus até a vida das pessoas, apesar da pregação ter que ser dura muitas vezes, a maioria das vezes, porque a gente vê Jesus sendo perseguido a todo momento quando pregava. Mas o amor é que edifica. Pregue não para destruição. Se for para você ter que repreender, pregar de maneira dura, mas que seja com amor, um amor verdadeiro, um amor de pessoas que se importam, que oram uns pelos outros, que intercedem uns pelos outros, que buscam conhecimento para que os outros tenham mais conhecimento das coisas de Deus. Não só um conhecimento, não só teologismo, que se vangloria, que tem orgulho de tudo que sabe, mas aquele que tem teologia, que tem conhecimento, mas tem um amor para edificar. Alguém que é nascido de novo, alguém que nasceu de novo. Entenderam a diferença entre teologia e teologismo? Glória a Deus. Vamos para o versículo 9, diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Agora ele vai falar qual foi a maneira que Deus tornou claro o seu amor, que Deus tornou real, que Deus tornou eficaz o seu amor. Como é que aconteceu isso? Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. E ele diz na parte 2: enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Ele enviou o seu Filho unigênito. Teve a manifestação do Deus Filho nessa terra. Por isso nós conseguimos conhecer a Deus. 1 João
capítulo 1, versículo 1 e 2, ele já começa, João já começa essa carta falando da manifestação do Filho unigênito de Deus. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Olha só que interessante, falando de Jesus, Cristo Jesus, Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem, a união hipostática das duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, se manifestou. A prova de que Deus nos ama, a manifestação do amor de Deus entre os homens é Jesus Cristo. E João está falando aqui, eu não ouvi de longe, eu não observei de longe, eu era tão próximo dele que eu pude tocá-lo. Ele tinha corpo, não era uma alma penada andando pelo mundo, não, ele tinha corpo, ele se fez carne, ele viveu entre nós. João é aquele discípulo que deitou no peito de Jesus, dormiu no peito de Jesus, de tão próximo que eles eram. Eles viviam de maneira tão próxima, uma comunhão tão grande uns com os outros, um amor tão grande uns com os outros, que eles viviam todo dia juntos. A prova então de que Deus se manifestou, desse amor de Deus se manifestou nessa terra, é o Filho unigênito, que é um termo, unigênito é um termo grego que se chama monogenes, que significa único, fácil de entender, é o único filho. Não, mas eu sou filho também. Por isso que as pessoas não entendem quando a gente fala que é escravo de Cristo, que a Bíblia fala que nós somos escravos de Deus. Não, eu sou filho. Não, Deus tem um único filho. Mas eu vou explicar para vocês não me chamarem de herege até o final do culto. Sim, Deus tem um único filho, só um. Ele é o Filho unigênito de Deus. Deus só tem um filho. Não existe esse negócio que todo mundo é filho de Deus. Tá, mas e por que a Bíblia diz que eu sou filho de Deus então? João capítulo 3,16, vamos começar daqui. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem como ler esse versículo 9 de 1 João capítulo 4 sem se lembrar de João 3,16. Viu como Deus ama o mundo? Não, Deus amou. Amou é passado. E a demonstração do amor de Deus foi Cristo ter vindo. João viu, os apóstolos viram, apalparam, mais de 500 pessoas viram depois da ressurreição. A ressurreição e a vida de Cristo, hoje não tem mais ninguém tem dúvida de que Cristo existiu. A arqueologia, a ciência, tantos relatos sobre esse homem que ninguém tem dúvida da existência dele. Muitos não creem que ele é Deus, mas historicamente também a ressurreição de Cristo é comprovada. Há tantos relatos sobre a ressurreição de Cristo que a gente sabe que é real. Cientificamente não dá para provar, né? Mas então Deus amou o mundo de tal maneira que manifestou a Cristo, manifestou o seu Filho unigênito. João capítulo 1 versículo 12 ao versículo 13 diz assim: contudo, os que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus, nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus. O único filho legítimo de Deus é Cristo. Nós, por causa do sacrifício de Cristo, somos adotados. Nós somos filhos adotivos. Cristo é o único Filho de Deus. Por causa do sacrifício dele, da manifestação dele, nós somos chamados para a vida eterna, para seres filhos de Deus. E ele continua: os quais não nasceram por descendência natural. Nasceu aí, é filho, todo mundo é filho de Deus. Nem pela vontade da carne, não foi o meu esforço, nem pela vontade de algum homem, não foi decisão minha. Mas nasceram de Deus. Foi Ele que veio. Ele que enviou o seu Filho. Ele que enviou o Filho dele ao nosso resgate. Ele que morreu na cruz. Não fui eu que busquei a Deus, Ele que me buscou. Eu que era perdido. Não era Deus que estava perdido e eu encontrei Ele. Não, eu que era perdido, Ele me encontrou. Eu que não sabia para onde eu estava indo. Eu que estava morto dos meus pecados e delitos. Romanos capítulo 8 versículo 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, olha só que interessante isso daí, também predestinou. Não é predeterminou. Tem gente que não entende a predestinação por causa disso, acha que é predeterminou. Não, eu brigava, se conversa com a minha esposa, anos atrás eu brigava. Não, eu não acredito em predestinação, porque daí Deus não é justo, porque daí então se o cara matar é porque já estava destinado a matar. Não, Deus predestinou para a salvação, não predestinou os teus pecados. Isso é livre agência, não livre-arbítrio.
Livre agência, você tem liberdade dentro dos limites que Deus estabeleceu nessa terra. Quer provar se você tem livre-arbítrio ou livre agência? Pule de um prédio, sai voando. Você tem livre-arbítrio, escolha voar. Não, você vai cair. Existem leis pré-estabelecidas por Deus, mas você pode, vai lá pular. Você não vai sair voando, você vai se arrebentar todo. Não tem, livre agência. Porque Deus nos predestinou alguns, aqueles que Ele escolheu para a salvação. Olha só que interessante. Nos conheceu de antemão, aqueles que Ele conheceu de antemão, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Vai chegar, vai ser a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. Ele é o Filho unigênito, o único, mas Ele também é o primogênito, porque Ele morre e agora chama aqueles que Deus deu a Ele para serem filhos também, mas adotivos. Ele é o primogênito, o primeiro de muitos irmãos, mas Ele é o único Filho. Nós somos adotados. Nós somos adotados. E a terceira parte do mesmo versículo diz assim: para que pudéssemos viver por meio dele. Então, a prova do amor de Deus é a manifestação do Filho, para que nós possamos, aqueles que Deus salvou, viver por meio dele. João capítulo 3, versículo 18 diz assim, porque o 16 todo mundo conhece, né? O resto do texto parece que a galera não gosta muito de ler. Versículo 18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não tem o dom da fé? Não recebeu esse dom da fé? Lá que em Efésios 2,8 fala isso daí, né? Capítulo 2, versículo 8 e 9, né? Esse aqui tem que decorar. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Não é tua obra, é obra de Deus. Então, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do seu Filho unigênito de Deus, o único Filho de Deus. Versículo 36 do mesmo capítulo de João, capítulo 3: quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem já tem. Não é vai ter, tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus não ama o mundo. A ira de Deus permanece sobre o mundo. Quem tem o Filho tem a Deus. Quem não tem o Filho não tem a Deus, e a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre os filhos da iniquidade, aqueles que não são filhos de Deus. Podem ficar tranquilos, o celular não vai salvar vocês não. Pode deixar, o irmão já está arrumando essa parte ali. Tenho respeito a mim que estou pregando, e principalmente a Deus que deixou a palavra dele para nós. E o celular não vai cair, pode ficar tranquilo. Se cair não é problema. Prestem atenção na Santa e Sagrada Escritura. Isso aqui não é brincadeira. Não tenho paciência não para quem não gosta da palavra de Deus. Eu não vou jogar pérola aos porcos. Eu não vou dar o que é sagrado aos cães. Nós estamos aqui na igreja de Cristo e é a pregação do Evangelho. Então preste atenção aqui, ou senão você pode se retirar embora. Assim como Jesus falou para os 12, e aí vocês não querem ir também? Se nós estamos aqui, mesmo tendo falhas e pecados, estamos aqui por causa de um propósito. Aqui, ó, quem não crê no Filho, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho, se não consegue manter a postura daqueles que creem em Cristo, nem quando alguém está mexendo no celular, por conta da live, mas quem dirá lá fora? Não consegue manter o foco aqui na pregação, que só está eu falando aqui na frente, não consegue, então que dirá lá fora? Com tudo que o mundo nos oferece diariamente para nos tirar do foco da vontade de Deus, como é que pode? E aí? Gálatas capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É difícil de entender? Não, é difícil, né? Nós somos cristãos, mas não é fácil ouvir a palavra de Deus. Está 1h08, meu Deus, será que esse pastor não vai parar de falar? Está ainda no versículo 10, ainda vai ter que chegar até o 14. Eu amo tanto a Deus, só não gosto de ouvir a palavra dele, não consigo me concentrar. Eu amo tanto a Deus, só não consigo ouvir o Evangelho. Versículo 10: nisto consiste o amor de Deus. No que consiste o amor de Deus? Do que forma-se, do que se compõe o amor de Deus, do que consta, do que compreende, do que contém, do que integra, do que abarca, do que abrange o amor de Deus, do que consiste o amor de Deus? Qual é a consistência do amor de Deus pelas nossas vidas? Parte 2: não em que nós tenhamos amado a Deus. Não fomos nós que amamos a Deus, não fomos nós que aceitamos Jesus, não fomos nós que corremos atrás do Senhor, não fomos nós que nos desesperamos para sermos salvos. Ele veio ao nosso resgate. É impossível que o homem salve a si mesmo.
Então como que o homem pode se salvar? Pedro perguntou. Disse Jesus: o homem é impossível, para Deus nada é impossível. Sabe por quê? Só existe duas religiões no mundo. Só existe duas religiões no mundo. Uma que tenta fazer um monte de coisa para ser aceito por Deus. É a religião das obras, a salvação pelas obras. Eu tenho que fazer um monte de coisa para ser aceito por Deus. E é um fardo pesado. Essa semana eu estou salvo porque eu fiz um monte. Essa semana eu não estou salvo porque se Jesus voltar agora, meu Deus do céu, eu não estou salvo. E pode pegar e colocar no mesmo saco todas as outras religiões do mundo. É uma só, a religião do que eu faço para ser aceito, para ter, para alcançar. E tem Cristo, que é a verdadeira religião. A palavra religião do latim religare, né? A religação. Deus se fez carne, Ele nos religou com o céu. Ele nos religou, foi o sacrifício dele. Nisto consiste o amor de Deus, não que tenhamos amado a Deus. É impossível que alguém ame a Deus antes de ser amado por Ele. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Morto ama Deus? Morto aceita Jesus? Morto corre atrás de Deus? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, ou pecados e delitos em outra tradução, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. É difícil de entender? Pela graça, o dom imerecido de Deus. É difícil entender que Deus nos ama, mas existe a maneira que Deus quer que nós sirvamos a Ele. E a prova do verdadeiro amor é a obediência. É você ser obediente. Mas precisa do mandamento para me amar? Se eu já sou preenchido do amor de Deus? Será que vai precisar sempre um puxão da orelha para a gente aprender? Não, tem gente que só aprende apanhando. Nós somos assim a maioria das vezes. Tem que sempre se ferrar, sempre quebrar a cara para aprender. Mas Deus nos ama, cara. Será que vai ser difícil obedecer um Deus que se entregou por mim e por você? Ele nos amou primeiro. É o que o texto vai dizer. Mas em que Ele nos amou. A terceira parte desse texto. Agora eu vou citar vários versículos. Até vou citar rápido. Depois vocês podem pegar a live em casa ou depois a pregação no YouTube e ver todos esses versículos e textos. João capítulo 15, versículo 16 e 17 diz assim: olha só. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Mas eu escolho Deus. Canta comigo, igreja. Eu escolho ser amigo de Deus. Papo furado, mentira, heresia. Jesus escolhe aqueles que Ele quer. Ele é Deus, Ele é soberano. Você nem era nascido, nem eu. João capítulo 17, versículo 2: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A oração sacerdotal de Jesus. Eu peguei só uns versículos aqui, depois vocês podem ler o texto inteiro. Só aqui, os versículos que falam, na sua maior parte, que Deus deu um número, uma quantidade de pessoas a Jesus, e esses que vão ser salvos. Versículo 2, né, foi isso. Versículo 6 diz assim: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Não o mundo inteiro, mas aqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Por isso em João 10 Jesus vai falar bem assim, que aqueles que o Pai deu a Ele, jamais ninguém vai arrebatar das mãos dele. Ah não, mas você pode sair das mãos de Jesus. Claro, você é mais forte que Jesus, né? A ovelha pode fugir das mãos de Jesus e se perder e virar bode de novo, né? Não, ovelha perdida, o pastor vai lá e resgata. Ninguém vai se perder, meu irmão. Ninguém vai se perder. Quem o Pai deu ao Filho vai chegar à salvação, simples assim. Versículo 8:
Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Mas foi só aqueles que o Pai deu a ele. Versículo 9: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Versículo 11: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Não rogo pelo mundo, não oro pelo mundo, não, é só para aqueles que o Pai deu. Versículo 22 e 23: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, e eles e em tu, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, não uniformidade, unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste igual me amaste. O mundo vai reconhecer pela união da igreja, o amor da igreja. Não é o mundo que é salvo, não é todas as pessoas, isso é universalismo, nem tem na Bíblia, e nem o que você escolhe, que é a tua escolha. Deus nos amou, Ele que nos veio ao nosso resgate. Versículo 24 ao 26 diz assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. É Deus que dá ao Filho aqueles que são dele. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele escolhe. Não, Deus é injusto porque só escolheu uns para a salvação. Não, estava todo mundo indo para o inferno. Ele é misericordioso porque Ele resgatou uns conforme a vontade dele, e Ele entregou o Filho, entregou as mãos do Filho, e ninguém pode arrebatar das mãos do Filho. Qualquer um que pregue qualquer coisa diferente disso daqui é heresia. A religião das obras, de fazer para se achegar a Deus, é heresia. Você é salvo, por isso você pode obedecer a Deus agora. Você é amado, você é regenerado, você é justo, por isso você pode obedecer a Deus. Nós somos salvos para as boas obras, não fazemos boas obras para ser salvos. A parte 4 do mesmo versículo, versículo 10, diz assim: e enviou seu Filho como propiciação pelos pecados. Óbvio, você é crente, você já sabe o que é propiciação. Você é cristão, propiciação, né? Paulo fala, João fala, Pedro fala, né? Propiciação, um assunto bíblico, fácil de entender. Você é cristão, né? Você já conhece a Bíblia, você vai na igreja há milhar de anos aí, né? Você já é crente, né? Propiciação, aplacar a ira de Deus. Deus está virado sobre o mundo, mas então Deus pega aqueles que são dele, dá ao Filho, e o Filho serve de propiciação, aplacando a ira de Deus. A ira de Deus está sobre o Filho, não está mais sobre, estava sobre o Filho na cruz do Calvário, não está mais sobre aqueles que foram salvos. Por isso Deus ama aqueles que foram salvos, não o mundo inteiro, não todas as pessoas do mundo, como muitas pessoas acreditam aí fora. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, aí nessa mesma epístola diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém, foi salvo por Deus, mas vai ter ainda algumas falhas a serem, até o final vai ser santificado. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo todo. Fácil entender isso aqui. João está ensinando para a igreja, viu? Jesus é a propiciação pelos pecados das pessoas que estão aqui, os que creem em Deus, mas também dos que creem em Deus no mundo inteiro. Não todas as pessoas do mundo, mas também o sacrifício de Cristo tem poder para salvar todas as pessoas do mundo, mas só é eficaz para aqueles que Deus deu a Ele. O sacrifício de Cristo é tão poderoso que, se Deus quisesse, poderia salvar todas as pessoas do mundo, mas só é eficaz para aqueles que Ele deu ao Filho. Só é eficaz, a palavra só é eficaz para aqueles que Deus salvou, que Deus escolheu, que Deus conheceu de antemão, predestinou para serem mais do Filho, e um dia vai glorificar, está santificando. Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 27 diz assim: sendo justificados gratuitamente, você não fez nada para ser justificado, por sua graça, dom imerecido, por meio da redenção que há em Cristo Jesus,
Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, e em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? Não, você tem que se esforçar para ser salvo. Não. Aqui é o começo, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Qual é o motivo de vanglória então? É excluído, baseado em que princípio? Na obediência na lei? Você é salvo por obedecer à lei? Não, mas no princípio da fé, e a fé é dom de Deus. Deus, Ele é o justo juiz. Nós cometemos uma transgressão contra Ele. Ele tem que castigar o pecado, Ele é justo. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. O versículo antes desse daí que nós lemos. Então Ele tem que castigar o pecado, Ele é justo. Mas Ele quer salvar alguns para mostrar o seu amor, sua graça, sua misericórdia, o seu perdão. Então Ele envia o sacrifício para aplacar a ira dele. O pecado tem que ser castigado, mas Ele castiga na carne dele, Ele corta na carne dele. Como que pode um Deus perfeito nos amar tanto assim? Nós não temos nada para oferecer a Deus, mas Ele corta na carne dele. Então Ele propôs ao mundo, propôs às pessoas, propôs um plano de salvação. Deixa que eu vou me fazer carne, e eu vou morrer para aplacar a ira do Deus Pai. O Deus Filho leva sobre Ele toda a ira de Deus. Então Deus é justo e justificador. Deus é justo e justificador. Eu dei um exemplo esses dias para os irmãos. Um filho comete um delito e ele é condenado à morte. E o pai vai lá e diz: não, eu me entrego no lugar dele. Não, mas você não fez nada. Não, mas eu me entrego no lugar dele, porque eu amo ele condicionalmente. Então, a minha liberdade, a minha justiça é passada por aquele meu filho, para aquele meu filho que cometeu uma injustiça, que era condenado à morte. E eu sofro o castigo que era para ele. Então, eu sirvo de propiciação. A ira da lei, o castigo da lei vai estar sobre a minha vida e não sobre a vida dele. Isso é injustiça ou é misericórdia? Foi o que Jesus fez. Ele serviu de propiciação. Por isso Ele é o único mediador, por isso Ele é o único justo, por isso Ele é o único filho. E chamou alguns para serem filhos junto com Ele. Conseguiram entender o que é propiciação? Aplacar a ira de Deus. O único que conseguiu fazer isso foi Jesus, porque Deus propôs assim o plano. Aonde está o motivo de vanglória? Nas tuas obras? Não. Versículo 11 diz assim: amados, visto que Deus assim nos amou. Temos um exemplo, Deus nos amou. Não tem como você dizer que não sabe amar, você não consegue amar. Você tem um exemplo, você tem uma maneira, visto, vocês estão vendo, vocês entenderam. Acredito eu que estão entendendo. Como Deus nos amou. Visto que assim Deus nos amou, parte 2, nós também devemos amar uns aos outros. O que se espera de alguém que é amado, que é salvo, que é regenerado, que é resgatado por Cristo Jesus, que foi justificado, que conheceu a Deus, que conhece a Deus, que é preenchido do amor de Deus? Que amem uns aos outros. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Versículo 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Como é que eu posso conhecer Deus então? Se ninguém jamais viu a Deus. João capítulo 1 versículo 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai tornou-se conhecido. Como é que você conhece a Deus? Conhecendo Jesus, conhecendo o Filho unigênito. Colossenses capítulo 1 versículo 13 ao 15 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E quando fala primogênito da criação, não é o primeiro a ser criado, mas é o primeiro em grau de importância. Em toda a criação, Jesus está acima de toda ela. Ele é Deus eterno, né? Ele é o primogênito da criação. Ele é o primeiro em grau de importância. Ele é o Filho unigênito, o único. Ele é o primogênito, o primeiro em grau de importância. Ele é o primogênito dos mortos. Mas ele não foi o primeiro a ressuscitar, né? Ele mesmo ressuscitou Lázaro, mas ele é o primeiro em grau de importância, porque ele ressuscitou e não morreu mais. Lázaro voltou a morrer. Então ele é o primogênito dos mortos. Ele é a imagem do Deus invisível. Quer conhecer a Deus? Conheça Cristo. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus Cristo, segundo a palavra, segundo a Bíblia. Você e eu conhecemos a Deus porque conhecemos a Cristo. Por isso você pode chegar para as pessoas: você crê em Cristo? Creio.
Então me fala quem Ele é. Porque quem crê em Cristo, quem é salvo de verdade, tem intimidade com Ele, é amado e ama, conhece a Deus, porque conhece a Cristo, a manifestação do Deus invisível. Como podemos ver então Ele no dia a dia? Ele continua o texto dizendo: se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. É a união mística do crente com Cristo. Ele está dentro, Ele habita dentro de nós, nós somos salvos. Então, se nós amarmos uns aos outros, nós podemos observar a manifestação de Deus diariamente. Quer ver Deus diariamente? Quer sentir Deus diariamente? Ame. Não espere ser amado, ame. Quando a palavra do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, os caras vieram questionar: mas quem que é o meu próximo para me amar? Daí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que a moral da história é assim: não fique procurando quem é o próximo que tu deve amar, seja você o próximo. Seja você o próximo. Estava o cara caído lá, machucado, passou o sacerdote, não, passou o levita, não, passou mais além, não, passou o samaritano, que já é para acabar com a tretinha dos judeus e samaritanos, e foi lá e ajudou. Eu não preciso ficar procurando quem é o meu próximo para me amar. Eu tenho que ser o próximo das pessoas. Eu que tenho que ser aquele que se doa. Eu que tenho que ser aquele que vive e até morre pelos irmãos. Sou eu. Eu não tenho que ficar procurando: esse eu amo, esse eu não amo, esse eu gosto, esse eu não gosto. Amor não é gostar, não é sentimento. Deus é amor, não é guiado por emoções, não é guiado por sentimento. Amém? João capítulo 15, versículo 10 ao 13. Se vocês obedecem os meus mandamentos, permanecerão em meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Falei de antes, né? Tenho-lhes dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. É isso, ame como Cristo amou, não segundo a tua imagem, não segundo o que você quer. Você não vai pegar os versículos da Bíblia e formar um Deus para ti, formar um Jesus para ti, não, Ele é completo, não tem mais nada de falar. E seu amor está aperfeiçoado em nós, a parte 3, do mesmo versículo 12. Amamos uns aos outros, e quando amamos uns aos outros quer dizer que somos maduros na fé. Estamos aperfeiçoados no amor de Deus. O amor de Deus entrou de tal maneira na nossa vida e nos preencheu que nós conseguimos amar uns aos outros. Por mais que temos defeitos, pecados, temos falhas, nós conseguimos amar. Porque o amor de Deus está aperfeiçoado na nossa vida. Então nós sabemos que estamos chegando à maturidade. Quando você começa a ser mais tolerante. Quando você sabe que tem uns que você tem que pegar mais pesado e uns você tem que ser um pouquinho mais calmo, ser um pouquinho mais leve. Você sabe a diferença de como chegar com os irmãos. Você sabe que quando a pregação é para a igreja é uma coisa, quando você está individualmente com a pessoa é outra. Você tem que ter o discernimento, você ama. Então você tem o discernimento de Deus, está sendo aperfeiçoado no amor de Cristo. Versículo 13 diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós. De qual maneira? Porque ele nos deu o seu Espírito. Deus nos ama, Deus nos salvou, e a prova é que o Espírito Santo de Deus nesse momento está te dizendo assim: é isso que eu creio. É nessa palavra que eu creio, eu acredito nisso, eu quero saber mais que isso, eu não entendi algumas coisas, mas eu quero saber mais, é nisso. Eu acreditava nisso já, mas eu não sabia que era dessa maneira, eu não vou conseguir explicar para as pessoas, mas é nisso que eu creio, é nisso que a Bíblia está falando que eu acredito. E a demonstração de que Deus ama mesmo, e que você é amado por Deus, e que você é um cristão, porque Ele nos deu o seu Espírito. João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 24 diz assim: os que obedecem os seus mandamentos permanecem nele, e ele nele. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. E os dons de Deus são irrevogáveis, uma vez que ele dá, ele não revoga. Romanos 10 diz. Então se ele dá o dom da fé, se ele dá o dom da vida eterna, se ele dá o dom da graça, ele não vai revogar. Mas eu não quero mais ser salvo. Pode sapatear, pode brigar, pode fazer o que você quiser, não é isso que a gente exemplificou ontem, né? O filho diz: não vou aí, não, você vai. Nem que vai chorando, você vai sorrindo, vai chorando, mas você vai. E daí ele te envolve com laços de amor. Então ele castiga quando precisa castigar, e ele ama. Isso é a prova do amor de Deus. Ele está ali e nos dá o Espírito dele, ele habita em nós. Nós não precisamos procurar Deus externamente. Por isso que Deus não está não é o violão, é os instrumentos, não, é o lugar, não. Eu vivo aqui porque é mandamento do Senhor me reunir como igreja, porque é mandamento do Senhor viver em comunidade. Ninguém consegue viver sozinho, seguindo a Cristo sozinho. Isso não existe na Bíblia. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, que me guia a vir aqui todos os domingos, que me guia a vir aqui a todas as reuniões, que me guia. Se eu pudesse, eu queria ficar a noite inteira falando de Jesus.
Como assim? Como assim o Espírito de Deus se manifesta e movimenta dentro de mim? Que ontem nós estávamos falando, que eu e meu irmão na fé, e o Pedro, que estava ontem aí, que congrega na Congregação Cristã do Brasil, a minha esposa acordava, a gente estava falando de Jesus, ia dormir, a gente estava falando de Jesus. Nós ficamos, se eu não me engano, foi 3 dias acordados, só falando de Jesus, só falando de Jesus. 3, 4 tradução de Bíblia diferente, como é que diz aí? Vamos estudar como é que diz aí. Vamos estudar, vamos ver o significado das palavras. Queremos mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Nós queremos mais de Deus. Você quer sentir a Deus, mas não quer viver da maneira que Ele quer. Você quer sentir o poder de Deus no culto, mas você não quer buscar Ele diariamente. Mais de Deus, mais de Deus. Versículo 14: e vimos e testemunhamos. Deus colocou o amor dele nas nossas vidas e o Espírito Santo de Deus está ali. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu Espírito em nossos corações, por meio do Espírito que Ele nos concedeu. 1 João capítulo 1, versículo 1, nós vimos ali, e o que era desde o princípio, o que vimos e ouvimos com os nossos, ouvimos e com os nossos olhos vimos, e contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. O Espírito Santo. Você tem esperança, você tem fé, você tem amor, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Espírito sobre as nossas vidas. Só pode crer em Deus, só pode entender a palavra, só pode crer na pregação do Evangelho, só pode querer mais de Deus, mais da palavra de Deus, aqueles que manifestam o Espírito Santo, ou melhor, aqueles que o Espírito Santo se manifesta dentro. Aí faz sentido. E a parte final do versículo 14 diz assim: que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Só existe um Salvador nessa terra, mas Ele salva somente aqueles que o Pai deu ao Filho. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Jesus é a manifestação do amor de Deus. Jesus é a manifestação da salvação. Por que eu creio em Jesus? Porque Deus deu o Espírito dele. Eu olho para Cristo, eu olho para a cruz, eu escuto a palavra. É isso que eu creio, é isso que eu acredito, é dessa maneira que eu quero viver. Eu fui chamado para viver com Deus e com os irmãos. Eu faço parte do corpo de Cristo. Nisto consiste o amor de Deus, que Ele nos amou, enviou seu Filho. E por isso nós podemos amar, obedecer esses mandamentos, porque somos amados por Deus, e por isso nós podemos amar uns aos outros, porque ninguém pode dar aquilo que não tem, nós podemos só dar aquilo que temos. Então somos amados e por isso amamos. Não há maneira nenhuma, não há outra maneira de dizer que você é um cristão, que você serve a Deus. A maneira de conhecer a Deus é amando, a maneira de ser conhecido por Deus é amando. O conhecimento vai trazer soberba, mas se tiver o amor de Deus juntinho ali, daí é teologia, não é teologismo, não é alguém que fala para humilhar as pessoas, para se gavar, porque o versículo bíblico até o diabo sabe. Deus é a origem do amor, e Ele coloca as regras de como devemos amar. Ah, não, eu amo da minha maneira, eu adoro a Deus da minha maneira. Não, eu adoro a Deus como Ele quer, não como eu acho que Ele quer. Eu amo a Deus da maneira que Ele quer. Ele estipulou, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é a fonte do amor. Se nós somos nascidos de Deus, se nós nascemos de novo, nós fazemos parte dessa nova criação de Deus, então de fato nós amamos, porque somos amados com Ele. Não fomos nós que amamos, foi Ele que nos amou primeiro. Ele enviou seu Filho ao nosso resgate. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o sangue santo aspergido em favor de nós, é que nós estamos aqui reunidos nessa noite. Nós que fomos resgatados do reino das trevas e transportados para um reino de luz, o reino do seu Filho amado, um reino de paz, graça, misericórdia, um reino de que Deus me ama de tal maneira que me repreende e me castiga, para que eu não seja condenado com o mundo, julgado em carne, mas salvo em espírito. Muitos dizem que são cheios do Espírito Santo e que conhecem a Deus, mas não representam o amor de Deus. Quando Deus quer provar que ama uma pessoa, é através da tua vida. Quando Deus quer provar que é misericordioso, é através da tua vida, você sendo misericordioso. A paciência de Deus através da tua vida. O equilíbrio de Deus, a perfeição de Deus através da tua vida. É amando uns aos outros que nós vamos ver Deus diariamente nas nossas vidas. É a ação de Deus se manifestando nas nossas vidas diariamente. Não existe maior amor que esse. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdão de pecados, para a salvação daqueles que o Pai deu a Ele. E para finalizar, Gálatas capítulo 2, versículo 20, texto que eu já li de antes.
Diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E a Ele seja a honra e a glória para todo sempre.